vocês podem ver, eu tardei, mas eu não falhei com o vídeo do diário de 2021. Bem-vindos a esse vídeo. Tô gravando às 6h30 da tarde e, enfim, talvez a cor da luz mude um pouquinho, porque 6h30 da tarde não é hora de gravar vídeo, porque o sol está o quê? Se pondo. Se você é novo aqui nesse canal, seja bem-vindo. Esse vídeo, ele é um vídeo que fez muito sucesso ano passado. Eu tenho 2 outros vídeos sobre diário, um sobre 2020 e um sobre 2018, 2019, não sei. Mas eu escrevo diário há muito tempo já, eu tenho diário, sei lá, desde que eu estava na 4ª série. Atualmente sou formada, e sim, eu vou falar que eu sou formada em todos os vídeos, porque isso foi o quê, gente? Um milagre, uma vitória. E hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o resultado do diário de 2020 e sobre o diário de 2021. Porque se não me segue, me siga no Instagram, tá? Nunca peço isso em vídeo, mas tô pedindo nele. Não sei qual é a tara de vocês com o vídeo de diário, mas tamo aqui pra fazer, porque eu acho que esse vídeo ficou lindo, porque eu já gravei um pedaço dele, então eu sei que ele ficou chuchu. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi buscar inspirações pra fazer o meu diário do ano de 2020. Eu queria que fosse uma coisa diferente do que eu já tinha feito. E cá entre nós, o meu diário de 2020 tá muito mais bonito do que o do ano passado e do ano retrasado. Melhorou horrores, tá? E aí eu recorri, é óbvio, gente, ao belíssimo e maravilhoso Pinterest, que é a rede social, assim, que soluciona o problema dos jovens, não é mesmo? Eu tenho uma pasta no meu Pinterest só pra isso, onde acho que o nome da pasta é Journal, onde eu coloco só inspirações de bullet journal, de diários, de coisas que as pessoas fazem. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra quem quiser ver essa pasta, e eu aconselho vocês a ter uma também, porque eu já peguei inspirações daí e fiz algumas coisas dessas inspirações no meu diário, que ficaram o quê? Lindas. Os caderninhos que eu vou usar vão ser os mesmos do ano passado, que são pontilhadinhos, e eu paguei apenas 15 a 20 reais, na verdade eu não lembro, mas foi 15 a 20 reais na Calunga. E, gente, esses caderninhos são perfeitos. Eles não têm marca nenhuma, mas eles são pontilhadinhos, são perfeitinhos do jeito que eu queria. Vou usar eles mesmo porque sobrou espaço, então eu vou acabar utilizando eles pra fazer 2021 também. Em 2020 eu fiz essa abertura com glitter e tudo mais, e ficou, assim, bonito, mas esse ano eu decidi não fazer, porque eu fiz em um dos cadernos e eu não gostei, kkk, então no outro eu não fiz. Eu coloquei uma fotinha que foi tirada numa Instax, entretanto essa foto não tá mais aí, porque ela já rodou todo o meu quarto, porque eu só tenho uma foto de Instax, então eu coloco ela em todos os lugares possíveis e imagináveis, entendeu? Então já não tá mais. E até escrevi, gente, um textinho de bem-vindo pra 2020, ai, coitada, né? Coitada da bichinha. Eu sempre gosto de fazer eles, assim, de forma simples, mas que tem alguns detalhes ao longo das páginas que falem um pouco sobre mim, sobre o que eu tô pensando no momento. O diário, ele é totalmente seu, então você pode escrever nele do jeito que você quiser. Também gosto de fazer desenhos, esse, como vocês podem ver, eu não terminei, ficou uma bosta, mas eu gosto do jeito que ele tá, porque, né, não vamos mexer no que tá quieto, kkk. Aí tá um exemplo de inspiração do Pinterest, que eu fiz no meu diário. Eu gosto de colar coisas também, de lugares que eu fui, lembranças, eu acho isso muito legal. Bom, galera, o meu diário de 2020 ficou basicamente assim, eu não consegui escrever muita coisa diferentona, porque o coronavírus não deixou, né? Eu não fui pra muito lugar, não tinha muito o que contar, às vezes eu tinha uns surtos, fiz algumas listas que eu gosto muito, desenhei, enfim, tá um diário bem bonito, na minha humilde opinião, melhorou muito do que os meus diários passados, então assim, só pretendo melhorar, né, amores? Porque esse daí ficou lindo, ficou cheiroso, ficou pimposo. Bom, agora
agora a gente vai fazer a abertura do meu diário de 2021, eu decidi fazer ela junto com vocês. Eu vou utilizar essa caneta da Pilô, que é a High Tech Point 0.5. Não sei se ela ainda existe pra vender, porque ela é bem antiga, mas ela é muito boa. Eu decidi não pôr glitter dessa vez, porque como eu disse, não gostei do resultado do outro caderninho. Então ele vai ficar só na caneta mesmo e eu fiz uma decoraçãozinha assim bem básica. Eu queria escrever alguma coisa bem legal e bem, tipo, que tivesse algum sentido emocional e tal, embaixo de 2021, mas basicamente não tinha, então eu só coloquei hello mesmo, que não tem nenhum sentido específico, apenas hello mesmo. E é isso, bem clichê, né? Bom dia. Bom, galera, e esse é o meu diário de 2021, ele está aqui na minha mão. Esse caderninho é perfeito, eu paguei tão baratinho nele, gente, e eu vou continuar usando o mesmo caderninho porque ainda tem muita folha em branco. Então, eu acho até legal mesclar os anos, eu acho interessante porque você consegue ter uma visão, entendeu, do ano, do que passou e tal, isso é ótimo. Eu gosto muito de fazer listas, eu já vou fazer lista no de 2021 porque eu já tenho uma lista pronta na minha cabeça. E basicamente é isso. Ai, eu amo ter diário, gente, amo muito. Tudo bem que em 2020 eu quase não escrevi, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do coronavírus. Tinha muito sentimentalismo pra escrever? Tinha, mas eu ia surtar se eu fosse escrever tudo, porque basicamente as minhas emoções, elas estavam uma bagunça. Mas eu escrevi aqui o que eu acho que era relevante, o que era bom, o que eu queria lembrar desse ano. Tem algumas frustrações também, porque faz parte, mas acredito que a gente tem que escrever aquilo que a gente vai conseguir olhar pra trás e pensar com carinho e lembrar daquilo com carinho. A gente tem que escrever as coisas ruins também, porque elas são normais da vida, mas eu tentei manter as coisas mais good vibes possíveis, porque eu não quero olhar pra 2021 e lembrar só da pandemia. Eu separei minha organização de vida entre dois caderninhos, que é um caderninho só de estudos, que é o azul, que eu mostrei pra vocês, que é esse aqui, e um caderninho pessoal, que é justamente o meu diário, onde eu escrevo meus sentimentos, etc. O azul, gente, como ele ficou? Ele foi também melhorando aos poucos, assim, ao longo do tempo, ele foi ficando mais bonito. Aí você fala, Suelen, mas você continua usando o seu caderninho de estudos, mesmo não tendo aula? Primeiras coisas que não deram certo nesse caderninho foi esse negócio que eu fiz no começo com os assuntos de cada matéria que eu deveria estudar. Eu acabei não usando eles aqui, eu imprimi em outra folha e usei os da outra folha. Mas, enfim, meus horários de aula também, infelizmente, não foram tão úteis, porque eu tava tendo aula EAD, então não teve nem muita graça mais olhar pra eles. Os meus horários, eles vão começando a ficar menos cheios conforme o tempo vai passando por causa da pandemia. Só pra vocês terem uma noção geral de como eu tava fazendo, aqui era no começo, então assim que eu peguei meu caderninho, basicamente eu organizava as coisas assim. De um lado, em azul, eu colocava só o que era de coisas aleatórias do dia a dia, e do outro, em amarelo, em uma cor diferente, enfim, eu colocava a parte de estudos. E eu fiz assim por alguns tempos, ó, esse aqui também foi feito assim, e eu fui separando. Olha só, galera, aqui foi onde começou a pandemia. Olha que saco. Foi nesse mês aqui. Aí eu comecei a fazer uma coisa muito interessante, pra quem é estudante também talvez goste, que foi a lista de to-do, ou uma lista de assuntos, né? Porque foi mudando também de nome ao longo do tempo. Essa lista, que é a lista de assuntos, era uma lista que eu colocava tudo que eu tinha que estudar, tudo que eu tinha que revisar ao longo da semana, ao longo do mês, enfim, não determinava data, pra ser bem exata, eu só fazia. Eu comecei a fazer, no final das contas, semanalmente, mas você pode fazer por mês ou por a cada quinzena, enfim, você que decide. Isso aqui, gente, foi muito útil, porque eu conseguia distribuir as coisas ao longo da semana. Eu conseguia anotar também coisas que eu tinha que fazer, então, referente à escola, então se eu tinha algum trabalho para entregar, se eu tinha que ler algum artigo, eu conseguia colocar isso e não esquecer. Então, isso foi essencial, gente, colocar as coisas a longo prazo. Foi uma coisa que deu muito, muito certo pra mim. E, cara, eu amo esse caderninho. Eu acho ele, assim, lindo, perfeito. Coisa mais bonita de mamãe. Só pra vocês terem uma ideia de como tá 2021.
Essa é a capa de 2021, até que ficou bonitinha, não ficou tão ruim assim, mas eu preferi sem glitter mesmo. E aí, eu fiz uma parte de livros, aqui as partes de filmes de 2021, e aqui a parte de livros de 2021. E essa é a organização de janeiro, por exemplo, tá bem mais clean, bem mais bonito, eu diria. E eu dividi o dia em 2, então eu passo um traço e coloco de um lado o que eu tenho que estudar e do outro coisas aleatórias que eu tenho que fazer. E uma meta desse ano era aprender francês, então eu coloquei os dias da semana em francês pra me ajudar, gente, nessa meta. Quem sabe ela funciona mesmo e vai pra frente. E pra vocês verem como ficou lindinho, essa aqui é a minha lista de filmes de 2020. Ela ficou bem cheia, né? Ainda faltam alguns filmes que eu realmente não lembro. Os últimos que eu vi, eu me perdi no tempo. E essa aqui é a lista de livros lidos. Esses que estão em amarelinho são os meus favoritos do ano. Que não estão com a nota 5.5, mas eles foram favoritos de formas diferentes. Basicamente é isso. Não sei se fez sentido, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscrever nesse canal. Eu fiz ele com muito carinho pra vocês. Fico muito feliz que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, que vocês gostam desse tipo de vídeo. É uma obsessão minha também, assim, quando eu era pequena. Violeta me incentivou muito a ter um diário. E minha escola também incentivava a gente a ter um diário. Cada um da sala tinha um diário. Então, assim, basicamente, gente, eu escrevo desde muito nova e eu incentivo todo mundo a fazer o mesmo. Se você não quiser contar sobre o seu dia, escreve poemas, escreve sobre crônicas aleatórias. Aqui no meu diário também tem crônicas aleatórias de coisas que talvez eu queria que tivesse acontecido. Fanfic, né? A fanfiqueira. Basicamente, eu quero muito, quando eu tiver, sei lá, uns 50 anos, olhar pra esses diários e lembrar com muito carinho da minha adolescência e da minha vida adulta que está prestes a iniciar, porque os 18 vem esse ano. Mega beijo pra vocês, tchau e até os próximos vídeos deste canal.